Livro, capítulo de número 2, Assuero casa com Ester. Esse capítulo de número 2, nós vamos verificar que a Ester aparece no contexto. Ela vai ser a substituta de Vasti. Vasti que foi deposta por não obedecer a ordem do rei, e na cultura antiga a autoridade do marido era inquestionável, muito mais a autoridade de um marido que era rei, era imperador, e mais ainda sendo o imperador do mundo, o maior monarca de todos. Capítulo 2, verso 1 diz assim: passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. E não podia voltar atrás, você sabe, né? Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busque-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Porque nós devemos entender o quê? A mulher que foi deposta era a mulher principal, era a esposa dele. Então, na verdade, tinha várias mulheres, porque esses reis tinham haréns. Então, na verdade, o que ele está sentindo falta da rainha que ficava do seu lado, né? Sentada ao trono, do seu lado direito. Porque, na verdade, não tinha outra rainha, mas ele tinha muitas mulheres. Por isso que, na verdade, fala assim, ó, vocês vão procurar, vai ser no caso, procurem-se, melhor dizendo, moças virgens formosas à vista, para que o rei escolha uma rainha, não uma mulher. Mulher tinha um monte. 3. E ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Vamos lá. Ele vai promover um grande concurso para que as virgens do império viessem se candidatar a serem a possível rainha, não a possível mulher do rei, porque o rei tem muitos, você já viu. O Regai guardava a casa das mulheres. O que ele precisa, na verdade, de uma rainha. E contudo, todas essas que viessem para o concurso, elas ficariam agarradas ali. Elas ficariam presas, porque teve contato com o rei, passava para o harém. Ela não podia ter contato com o rei e depois voltar para uma vida normal com outras pessoas, não, com outros homens, não. Teria que ficar agarrada ali. Então aqui veio para o concurso, se passou é a rainha, se não vai ficar agarrada no harém. Vamos lá no 4. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Outras versões falam Mardocai. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então ele era da tribo de Benjamim. E filho de Quis, quer dizer, ele era parentado com a linhagem de Saul, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá. Esse Jeconias também era chamado de Conias. Ou então você trabalha com ele com o nome de Joaquim. Então se você trabalha com Joaquim, Jeconias e Conias são a mesma pessoa, rei de Judá, ao qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Isso aconteceu em 596 a.C. aproximadamente. Foi a segunda turma, nós já estudamos isso. O relato está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 24, e segundo Crônicas 36 também. Então, mais ou menos em torno de 114, 115 anos já tinham passado desde essa turma que veio o rei Jeconias. Então, na verdade, o Mardoqueu, ele veio na segunda turma para o cativeiro. Versículo 7. Este criara Radassa, que é Ester, filha de do seu tio. Por que filha do seu tio? Porque na verdade ela foi adotada por Mardoqueu. Porque não tinha pai nem mãe. E era moça bela de aparência e formosa à vista. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Vamos entender. Então o nome dela era Radassa. Radassa significa murta. E murta é uma planta ornamental, aquelas plantas que se fazem desenho. E Ester era o nome persa. Ester simboliza, quer dizer, significa estrela. Então o nome Radassa é judaico, o nome Ester é persa.
E quando fala que ela era filha do seu tio, você já entendeu. Porque, na verdade, o Mardoqueu adotou a moça, a Esté, porque o pai e a mãe morreram. Então, na verdade, ela ficou sozinha, então ele passou a ser o seu tutor. Então, ele era tio e tutor de Esté. Tá? Tio e tutor. Tutor é aquele que tem a guarda, que cuida de uma criança quando não tem o seu pai ou a sua mãe. Então, vamos lá. Então, o Mardoqueu surge na história. O Mardoqueu aparece aqui e ele vai ter grande papel, porque ele vai introduzir Ester no contexto de Assuero. 8. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Veja como é que a questão já é toda sincronizada. Quando o chefe das mulheres, o Regai, bateu o olho em Ester, ele se agradou dela. Diz aqui, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças a um melhor lugar da casa das mulheres. Então veja bem, ela caiu nas graças do Regai. E automaticamente ele está passando as informações, quer dizer, o que agrada ao rei, qual o tipo de perfume, qual o tipo de joia, qual o tipo de veste. Ela vai tendo um tratamento totalmente preparado para que Assuero se encantasse dela. 10. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, ela era judia. Porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Tipo assim, você não fale qual é a sua origem, porque o preconceito era grande. Então estava arriscado alguém eliminá-la antes de chegar, digamos assim, lá nas finais desse torneio aqui, desse campeonato. Então ela ficou quietinha. 11. E passeava Mardoqueu cada dia diante do palácio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias, olha só, das suas purificações, quer dizer, era um ano praticamente só purificando. Você fala, por que purificar? Porque aqueles consideravam os outros povos como povos inferiores. Então a questão da purificação era um tratamento de beleza, um tratamento de alimentação, um tratamento que na verdade fazia com que aquela mulher, aquela moça, ela fosse totalmente, digamos assim, transformada, sendo apartada dos seus costumes antigos e entrasse num costume novo. Daqui a pouco eu vou falar o que isso aqui significa. Então esse período das purificações demorava 12 meses aqui, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Então tinha todo um critério. E você sabe que na Bíblia o número 12 é o número de bênção. Número 12 é o número das tribos de Israel. E dividido na metade dá 6 e 6. E o 6 é o número do homem, é o número da falha. 13. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. Então vamos entender aqui como é que funciona essa grande aplicação. A rainha deposta, você lembra? Ela foi a Vasti, não é? Aí o que acontece? A Vasti saiu, você sabe que a Vasti simbolizava quem? Ela simboliza automaticamente Israel, mas Israel não era esposa. Então você tem um harém, várias mulheres. Qual é a situação? Se você pega o mundo antigo, você entende que se Vasti simbolizava automaticamente Israel, a casa das mulheres simboliza o quê? As nações, porque na verdade Deus tem domínio sobre todas as nações, mas uma nação era a esposa, que é a nação Israel, confere? Israel foi deposto, saiu fora, que foi a Vasti. Ele faz um concurso, nesse concurso quem vem é a Esté. Esté simboliza o quê? A igreja. Mas você já percebeu? Junto com a Esté também vem um monte de mulheres. Então essas mulheres também simbolizam os povos das nações. Mas dos povos das nações ele tem um. Quem é essa um? Essa uma é a igreja.
Então justamente a igreja substitui Israel, mas você continua com várias mulheres em volta. Essas várias mulheres, elas simbolizam os povos e as nações do mundo. Que na verdade não simbolizam a esposa de Jesus, ou de Deus, como no caso de Israel, nem a noiva de Cristo, que no futuro nós entendemos que é a igreja. Então, na verdade, essa prefiguração mostra esse grande tratamento. Agora você entende que teve um elemento que planejou tudo isso. Quem foi que planejou? Foi o Mardoqueu. O Mardoqueu, na verdade, na frente, ele será exaltado. Ele terá uma prefiguração direta de Jesus. Até porque ele iria morrer na forca, ele não morreu, mas ele seria pendurado. E a questão virou, né? Conforme ele ia sofrer, ele passou para primeiro. Mas antes dele ser, na verdade, qualificado como Jesus, ele aparece aqui, você percebe, como aquele que induz Esther até o Assuero. Então, na verdade, ele seria uma prefiguração de quem? Uma prefiguração do Espírito Santo, impulsionando Esther para que entrasse no sistema de Assuero, para que fosse acolhida por ele. Então, na verdade, nós temos aqui um grande mover espiritual. Você tem o Assuero como Deus, e se você quiser botar no Novo Testamento Jesus, você tem Vaste como Israel, que na verdade é deposta, e aí você tem Esther como sendo a igreja. Mas quem colocou Esther na cara do gol, quem impulsionou e levou até o rei Assuero, foi automaticamente Mardoqueu. E Mardoqueu, ele simboliza o agir de Deus mediante o Espírito Santo. Agora, na hora da exaltação, Mardoqueu vai se tornar mais uma pessoa célebre, que é Jesus, praticamente apontando para o milênio. Mas é que tudo está acontecendo da melhor maneira possível. E quando chegou o dia das mulheres se apresentarem ao rei, cada uma entrava com aquilo que precisava. Versículo 14. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres. O que acontece aqui? Quando fala à tarde, é no início da noite, e só pela manhã retornava. Debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Pegou aqui? Então, na verdade, essas mulheres todas, elas simbolizam várias nações. Só que nós entendemos que a igreja é Esther, por causa disso aqui, ó. Quer ver? Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, porque Regai, o eunuco do rei, ele era o guarda das mulheres, então ele sabia muito bem que agradava o rei. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O mês de Tebete para nós cai entre dezembro e janeiro, né, correspondente a dezembro e janeiro. E então ela foi introduzida à presença do rei. E era o 7º ano do seu reinado, para você ver como é que o negócio funciona. Já está caindo aí para bastante tempo. Então, praticamente já chegando na metade do reino de Assuero, é que os fatos acontecem. Agora vem aqui no 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. É a troca, percebe? Assuero é Deus, Vaste Israel, que era para apresentar as mulheres às nações. Não se apresentou, então ele tirou Vaste, falhou, coloca Esther. Se a Esther é a igreja, aí você entende, o nome Esther simboliza o quê? Estrela, não é? E estrela te lembra o quê? A estrela te lembra o nascimento de Cristo. A estrela te lembra justamente o sinal de que Deus estava enviando salvação ao seu povo. Então, da mesma forma, Deus está enviando salvação ao povo dele. E o detalhe, o livro de Esther é o único na Bíblia que não fala em Deus. É o único livro da Bíblia que não fala em Deus, nem Senhor, em nada. Mas é o livro que apresenta um dos maiores livramentos, se não o maior livramento. Porque seria um extermínio mundial. Vê se você entende. Esse extermínio mundial, ele era paralelo, ou é paralelo, ao período da grande tribulação.
todo um sistema formado para a destruição do povo de Deus, como também foi forjado pelo faraó na matança das crianças, por Herodes na matança das crianças, só que sempre Deus dá um livramento. Nesse caso, Esté entrou em ação para justamente ofuscar os planos do inimigo. Então agora ela tem a coroa, ela reina junto com Assuero. Então se ela está reinando junto com Assuero, ela está no lugar de Vaste. Então no lugar de Vaste, ela é a nova esposa dele. Olha só, 18. Então o rei fez um grande banquete, um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esté. E deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. Quando fala o estado do rei, é o sistema do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Então vamos lá, Mardoqueu está lá fora. Esté, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandato de Mardoqueu como quando a criara. Vamos entender. Então o capítulo 2 ele ficou bem claro. Saiu a Vaste, entrou a Esté. Então o sistema agora, a Esté, ela é estrangeira. Ela é estranha, como a igreja também é estrangeira e estranha perante o povo de Deus na antiga aliança, correto? Então, na verdade, ela fica quietinha. Ela não declara a sua linhagem, a sua parentela. Ela não declara a sua estrutura fundamental. Isso mostra que a igreja tem raízes com o povo de Deus da antiga aliança, porém de forma encoberta. Não é à toa que Jesus falou que deveria ser pregado primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós vamos entender o quê? Que aqui Mardoqueu, ele serviu até agora de um impulsionador. Mas ele, na verdade, ele simboliza Jesus. Ele está com a igreja. Ele sempre está lutando em favor da igreja. Confere? Olha no 21. Naqueles dias assentou-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, 2 guardas da porta, Bigdan e Teres. Grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Vejamos, o Mardoqueu está ali sentado à porta do rei, e os 2 eunucos vieram também. E ficaram ali, sentaram ali, conversando, e começaram a falar de uma conspiração. E o Assuero não sabia disso. E o Mardoqueu ficou sabendo. O Mardoqueu vai falar para Esté, Esté entrega para o Mardoqueu, para o Assuero, e ele veja o que vai acontecer no 22. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté. E Esté o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Vamos lá. Então ele conseguiu saber de uma trama para matar o rei. Aí ele fala para Esté, Esté declara para o rei. Aí vamos lá. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Livro das crônicas lá da Pérsia. Vai ficar guardado, correto? Agora vamos entender. O Mardoqueu descobriu isso aqui. Nada aconteceu de imediato. Por quê? Porque isso está guardado e reservado para um motivo mais à frente. E veja bem, no momento em que ele descobre uma situação que envolve uma forca. Eles foram enforcados. Sabe que todo aquele que é enforcado é maldito de Deus. Jesus não foi enforcado, mas ele foi crucificado. É a mesma coisa. Morreu com os pés suspensos. Por que eu estou falando isso? Porque o Mardoqueu, ele simboliza um Cristo, já viu? Ele sempre funciona como aquele que é intercessor, que está tomando as dores, que avisa, que mostra. Ele mais uma vez ele mostra Esté. Como você tem o sentido do sentido da sua não exaltação ainda, então ele não seria necessariamente o Cristo ainda, mas ele seria justamente aquele que convence o pecado da justiça e do juízo. Depois ele toma as vezes de Cristo no sentido geral. Mas vejamos agora o quadro dessa narrativa. A rainha Vaste saiu, entrou Esté, Esté é estrela. Então se ela é estrela, ela é guia. Se ela é guia, ela aponta para quem? Para aquele que havia de nascer. Quem havia de nascer para salvar Israel? Jesus. E Jesus, quando nasceu e viveu, ele instituiu e inaugurou o quê? A igreja, que é o povo de Deus da nova aliança. Então, até esse momento, você percebe que tudo está girando em cima de festas, percebeu? A festa, a grande festa de Assuero, a grande festa, o grande banquete de Assuero, que na verdade será caracterizado por mais uma festa à frente, vai ser completado, serão na verdade 3 festas, a primeira, a segunda e a terceira. Este foi o livro de Esther, capítulo de número 2.